Você já parou para pensar em como uma única decisão pode mudar toda a sua vida? Como um simples sim ou não pode moldar o caminho que você seguirá? Essa é a história de Eduardo, um homem que aprendeu da forma mais dura que o passado nunca fica realmente para trás. Ele sempre encontra uma maneira de voltar. Eduardo sempre acreditou que estava destinado a algo maior. Morando em um bairro humilde, ele cresceu observando os desafios diários de sua família e sonhando com uma vida onde o dinheiro não fosse um problema. Sua mente era inquieta, sempre buscando oportunidades além das ruas estreitas que o cercavam. Inteligente e ambicioso, ele acreditava que com esforço e determinação poderia mudar seu destino. Mas o destino tem formas inesperadas de testar nossas escolhas. Quando a necessidade bateu à sua porta, veio acompanhada de um atalho tentador, um caminho perigoso disfarçado de solução perfeita. E foi nesse momento, em um único instante de hesitação, que Eduardo tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. O que ele não sabia era que, ao dizer sim, estava abrindo uma porta que não poderia fechar tão facilmente. Aos 18 anos, Eduardo se viu diante de uma encruzilhada. Um amigo de infância, agora envolvido com atividades ilícitas, apareceu com uma proposta difícil de recusar. Dinheiro fácil, rápido e sem esforço aparente. Bastava ignorar a ética, não fazer perguntas e pegar um atalho para o sucesso. Seu coração acelerou. Ele sabia que aquele caminho era perigoso, mas a promessa de uma vida melhor, longe das dificuldades que sempre enfrentou, parecia irresistível. Por um instante, ele hesitou. Seu futuro estava suspenso naquele breve silêncio, entre a consciência que gritava não e a realidade dura que exigia uma solução imediata. E então ele disse sim. Sem perceber, Eduardo não estava apenas aceitando uma oferta. Estava cruzando um limite invisível, um ponto sem retorno. O que parecia ser apenas uma oportunidade, logo se revelaria uma prisão. O primeiro passo havia sido dado, e a cada novo dia sair desse mundo se tornaria cada vez mais impossível. No início parecia um sonho. O dinheiro fluía com facilidade, as dificuldades financeiras de sua família começaram a desaparecer e, pela primeira vez, Eduardo sentiu que tinha o controle de sua vida. Roupas novas, um carro reluzente e a admiração das pessoas ao seu redor. Tudo aquilo que ele sempre quis agora estava ao seu alcance. Ele ajudava sua mãe com as contas, oferecia jantares para os amigos, sentia-se respeitado. Afinal, quem poderia questionar seu sucesso? O que importava era que ele finalmente havia escapado da pobreza, ou pelo menos era o que ele acreditava. Mas o destino tem formas cruéis de lembrar que nada vem sem um preço. O que antes parecia liberdade começou a se transformar em um ciclo perigoso. O dinheiro que entrava fácil precisava sair rápido. Pequenos favores se tornaram grandes exigências. Eduardo passou a carregar o peso da desconfiança, sempre olhando por cima do ombro. O glamour inicial começou a desmoronar, revelando a dura realidade. Ele não estava no controle. Ele era apenas mais uma peça no jogo, e sair dele não seria tão simples. Com o tempo, Eduardo começou a perceber algo assustador. As portas que ele realmente queria abrir estavam se fechando, uma a uma. Empregos formais, rejeitado, oportunidades melhores, inacessíveis. As pessoas que realmente importavam, cada vez mais distantes. Aqueles que antes o admiravam agora olhavam com desconfiança. Os amigos de infância, os professores que acreditavam em seu potencial, até mesmo sua família começou a se perguntar quem ele estava se tornando. E quando percebeu, Eduardo já não tinha mais ninguém confiável ao seu lado. Estava cercado apenas por pessoas que, assim como ele, haviam escolhido o mesmo caminho perigoso. Mas havia um problema. Nesse mundo não existia amizade verdadeira, apenas interesses. Cada conversa era uma negociação. Cada promessa, uma armadilha. E a pior parte? Ele sabia que, uma vez dentro, sair era quase impossível. E então, veio o golpe final. Naquela noite, Eduardo achava que seria apenas mais um encontro de negócios como tantos outros. O ambiente era sombrio, o ar carregado de tensão.
Mas algo saiu do controle. Uma palavra errada, um olhar atravessado, e o que era apenas uma negociação se transformou em caos. Em segundos, sirenes cortaram a escuridão. Polícia, gritos, correria, e Eduardo se viu sem saída. Ele tentou fugir, mas o destino não perdoa escolhas erradas. Quando sentiu o frio do metal das algemas em seus pulsos, seu coração afundou. Tudo o que construiu, tudo pelo que lutou, estava prestes a desaparecer. Dentro da cela apertada e silenciosa, Eduardo finalmente teve tempo para pensar. O dinheiro, as festas, o respeito forçado, tudo isso agora parecia insignificante. O que restava era apenas o vazio da realidade. Ele voltou no tempo, relembrando o dia em que disse sim. Aquele momento que parecia tão pequeno agora se tornava a raiz de tudo que deu errado. Se pudesse voltar atrás, teria feito diferente? Talvez. Mas agora era tarde. E ele precisaria encontrar uma nova forma de reescrever sua história. Se ainda houvesse tempo. Depois de cumprir sua pena, Eduardo saiu da prisão determinado a recomeçar. Mas logo percebeu que o mundo não perdoa tão facilmente quanto ele gostaria. Cada entrevista de emprego terminava com um olhar desconfiado e uma recusa. As portas continuavam fechadas. O passado era uma sombra que o seguia aonde quer que fosse. Ele tentou retomar os estudos, mas a sensação de estar atrasado em relação aos outros era esmagadora. Os anos perdidos pareciam um peso impossível de carregar. Foi então que Eduardo percebeu que, se quisesse reconstruir sua vida, teria que criar suas próprias oportunidades. Começou pequeno. Primeiro aceitou um trabalho humilde em uma oficina mecânica, onde ninguém perguntou sobre seu passado, apenas sobre sua vontade de aprender. Depois, passou a estudar por conta própria, lendo tudo o que podia sobre negócios e desenvolvimento pessoal. A cada dia, ele reconstruía um pedaço de si mesmo. O verdadeiro ponto de virada veio quando ele conheceu Dona Marta, uma senhora que administrava um pequeno restaurante e que, ao contrário dos outros, não via Eduardo como um ex-presidiário, mas sim como um homem buscando uma segunda chance. Ela lhe deu um emprego fixo e, mais do que isso, acreditou nele. Com o tempo, Eduardo começou a ganhar confiança. Aprendeu a cozinhar, a lidar com clientes e até mesmo a administrar o caixa. Aos poucos, percebeu que o passado não precisava definir seu futuro. Suas escolhas no presente, sim. Anos depois, Eduardo já não era mais aquele jovem que tomou uma decisão errada por desespero. Agora ele era dono do seu próprio restaurante, um lugar que, além de servir comida, também servia oportunidades para outros que, assim como ele, só precisavam de uma segunda chance. E foi ali, olhando para o negócio que construiu com esforço, que Eduardo sentiu algo que há muito tempo não sentia. Felicidade genuína. Ele aprendeu que a superação não é um destino, mas um processo. E que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma forma de reescrever a própria história. Foi aí que conheceu uma pessoa que mudou sua vida. Senhor Antônio, dono de uma pequena oficina mecânica. Sem julgá-lo, ofereceu-lhe um emprego e uma nova chance. Com muito esforço, Eduardo reconstruiu sua vida. Aprendeu que o tempo não volta, mas que cada nova decisão pode ser um passo para um futuro diferente. Ele passou anos se dedicando ao trabalho, ajudando jovens a não caírem no mesmo erro e provando que uma escolha errada não precisa definir quem somos para sempre. As decisões do passado têm o poder de moldar o futuro, mas não são sentenças definitivas. O que Eduardo aprendeu, e o que todos podemos aprender com sua história, é que cada escolha carrega um peso, e os atalhos fáceis podem ter um preço alto demais. Muitas vezes, o que parece ser uma solução rápida pode se transformar na maior prisão da nossa vida. Mas também aprendemos algo ainda mais poderoso. Sempre existe um caminho de volta, desde que estejamos dispostos a mudar. O passado pode impactar o futuro, mas nossas escolhas no presente podem ressignificar toda a jornada. E agora, eu te pergunto, quais escolhas você tem feito hoje? Elas estão te aproximando ou te afastando do futuro que deseja? Se essa história te tocou, compartilhe nos comentários um momento da sua vida em que precisou recomeçar. Nos vemos no próximo vídeo.
paz e prosperidade.